Fala aí pra mim desse negócio aí da comissão do Alcaraz. Conta essa história pra gente aí. Cara, então, foi uma matéria que saiu no jornal O Globo e fala sobre a questão dessa negociação no momento da contratação do Alcaraz. E lá vai fumaça, 115, não lembro agora exatamente os valores. 112 milhões de reais na época. Que aí acabou que na matéria eles trouxeram que o scout não foi consultado, né? Que não foi uma decisão do scout a contratação do Alcaraz. Aí o Marcos Braz, nós temos o vídeo do Marcos Braz aí? Vamos ver o que o Marcos Braz falou, porque ele desmentiu o jornal o Globo, né? Vamos ver o que disse o Marcos Braz. Ele desmentiu. Tem aí? Bora. Ele fala ó. É o Braz que está falando, eu estou passando aqui para fazer um esclarecimento para vocês. Ontem, no jornal O Globo, uma matéria assinada pelo jornalista Diogo Dantas em relação à contratação ao Alcaraz, ela falta e muito com a verdade. É uma matéria covarde e mentirosa, dizendo que o jogador não foi aprovado pelos scouts ou pelos devidos processos internos. Isso é uma mentira, isso é uma covardia, isso não procede. A comissão técnica da época aprovou o jogador. Os scouts aprovaram o jogador. E outros pares, dentro da diretoria, também aprovaram o jogador. Diogo, essa matéria, mais uma vez, ela é covarde, de moleque, e você sempre usou o jornal O Globo através de suas funções para me perseguir. O que para mim é uma pena. Um jornal que eu cresci lendo, meu pai e todos da minha família, que até hoje são leitores. Abraço, saudações rubro-negras. Loucura, mas aí que está a questão, né? Dito isso, ele não explicou a questão das comissões, que também estão na matéria. A comissão enorme, né, 13 milhões. Cara, eu até entendo que num negócio de 112 milhões de reais, você tem uma comissão nessa... 10% nessa ordem. 10%, mas aí a matéria trouxe. Ele poderia ter, né, falado sobre isso também, né, dessa explicação com relação à comissão. Agora... Ele só disse que não é verdadeiro, mas não falou o que é o Não, real, e também não entrou em muitos detalhes, ele só disse que não é verdadeira a questão de que o scout... E aí eu fui apurar, realmente, o jogador era avaliado, sim, pelo scout há alguns anos. Quando chega, era aquela... a comissão técnica era do Tite, né? E algumas outras coisas também que acontecem, que, então se o scout daquela época aprovou a contratação dele e ele não tinha esse DNA, esse perfil de Flamengo, ou se foi um erro e tudo mais, são outros 500. Mas é uma situação aí que acabou gerando uma repercussão aí grande na torcida do Flamengo, as pessoas querendo saber de que história é essa de ter 13 milhões aí de comissão, né? As pessoas... Papa. Fala, Raiz, porque isso geralmente não é muito divulgado, né? Então as pessoas ficam assustadas com valores assim. É até importante, né, a gente esclarecer algumas questões aí. O Flamengo, há muito tempo, ele é auditado por uma grande empresa. O Flamengo publica... A Ernst Young, né? Isso mesmo. O Flamengo publica de 3 em 3 meses o balanço, e aí todas essas informações, elas constam no balanço financeiro que o Flamengo publica. Sobre negociações, né, às vezes o torcedor não tem essa noção, mas as comissões, elas existem, elas são pagas aos empresários, intermediários, enfim. Normalmente ela fica ali nos 10%, né? Então, se a gente for colocar ali na conta do lápis essa negociação envolvendo o Alcaraz, não tem nada ali muito fora do padrão nessa Mas comissão. Mas você concorda que o torcedor, quando ele lê numa matéria falando que não teve aprovação e que são 13 milhões... Parece um ataque até direcionado, né? E o torcedor acaba comprando aquilo ali, né? Eu não gosto de desmentir ninguém, esse não é meu papel, enfim, sobre o Alcaraz. Não, mas a gente não está desmentindo, foi o ex-dirigente que falou.
Ele que falou. Assim, a gente trouxe até essa informação que o Alcaraz, ele era acompanhado pelo scout do Flamengo, assim como outros jogadores também, desde que ele estava lá no futebol da Argentina. Só que aí o Flamengo, né, ele não buscava esses atletas, dificilmente buscava um atleta jovem com esse perfil, novo no futebol argentino. O Flamengo não fazia esse tipo, a antiga diretoria, não fazia esse tipo de contratação. Né? Tem vários nomes que o Flamengo monitorou, que o Flamengo conversou. O Enzo Fernandes seria uma situação, mas quando o Flamengo foi atrás do Enzo, o Benfica já estava na jogada e a preferência era para ir para o futebol europeu. Isso traumatizou etc, o Flamengo. Me falaram isso na época, que eles queriam o Enzo. E aí ele acabou indo não foi pro Benfica, né? E o Alcaraz, ele estava emprestado à Juventus, né? Jogou com o Alexandre, Danilo lá e tal. Emprestado com passe fixado. O passe fixado do Alcaraz, nesse empréstimo para a Juventus, era de 49 milhões de euros. 49 milhões de euros era o passe fixado do Alcaraz no empréstimo à Juventus. Ele jogou lá na Juventus, terminou o empréstimo, a Juventus optou por não exercer esse valor. Né? E aí o Flamengo, pouco depois, compra por 20 milhões de euros, aí um valor bem abaixo desses 49 milhões, né, que estavam fixados lá no empréstimo à Juventus. É um valor muito alto, na época eu até falei, não era um jogador pronto, era um jogador para, na minha opinião, chegar, se adaptar em um ano e meio, poder, de repente, ali brigar por uma vaga titular, era um jogador para anos, não um jogador para já, né? Na minha opinião. Muito novo, ainda não teve uma temporada completa na carreira, foi muito bem ali no Racing, mas ele não teve ainda uma temporada na carreira que você possa falar, esse jogador aqui está pronto. Tá? Mas, então, só para deixar claro aí essa questão das comissões também para o torcedor.